Você sabia que o Max foi batizado no Vaticano? Ele perdeu o pai de uma maneira super trágica e disse que esse foi o motor para algumas letras do Sepultura. Hoje, Max Cavalera no Cada Caso um Caos. Olá, eu sou a Luca, locutora, também estou entrando aí na pós-graduação de Psicologia Investigativa, adoro. E aqui no Cada Caso um Caos tem vídeo toda semana, unindo os universos de música, psicologia, biografia, tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje com a participação do psicólogo junguiano, fã do Max também, o Alexandre Vatti. Maximiliano Antônio Cavalera nasceu no dia 4 de agosto de 69 em Belo Horizonte. E nasceu bem, assim, não passou veneno. O pai era um italiano, o Graziano Cavalera, trabalhava na embaixada italiana e ganhava, assim, dinheiros. Quando tinha 9 anos, o Max foi batizado, e aquilo que eu estava falando, não foi na igreja da praça ali, não. Foi direto no Vaticano, a família toda amou os ares europeus e estavam de mala pronta para se mudar para Roma, mas as malas nunca chegaram a sair de casa, uma tragédia, né? Dias antes da viagem, o pai teve um infarto enquanto estava dirigindo e morreu aos 40 anos de idade. E pior, a mulher e os 3 filhos estavam no carro e viram todo o acontecimento. Ele conta na biografia My Bloody Roots que isso gerou um vazio assim inexplicável na cabeça dele. Um ano antes eles estavam lá, né, cheios de dinheiro, tranquilo pra caramba, e do nada estava completamente quebrado, sem dinheiro, morando nos fundos da casa da avó, sem o pai. Ele não entendia o que estava acontecendo ali, por que isso estava acontecendo. Então, além desse vazio gigantesco, assim, ele também começou a fermentar ali uma raiva gigante. E era justamente na música que ele encontrava uma forma de canalizar esse ódio. Era apaixonado por Queen, né? Pirava nos clássicos, assim, tipo Motorhead, Mestre, AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin, mas encontrou o refúgio definitivo no metal extremo. Ficou louco quando ouviu Venom, mais ainda quando ouviu Slayer, e ele disse o seguinte: aquele tipo de som era perfeito para um moleque enfurecido. Então, quando decidi fazer a nossa própria música, empreguei a mesma raiva, a mesma energia e a mesma violência. Era dali que vinha a brutalidade do Sepultura, da morte do meu pai. Nascia, então, em 83, a maior banda de metal do Brasil e uma das principais do mundo, né? Que é o Sepultura. O Max, assim como a geração da época, adorava traduzir as músicas. Lembra daquela revista Bis? E quando ele ouviu Dancing on Your Grave, do Motorhead, ele pensou: tá aí um nome legal. A banda tinha o irmão mais novo nas baquetas, nosso querido Igor Cavalera, com 2 Gs agora, hein? Agora não, já faz um tempo. Enquanto o Max assumia as 6 cordas. Os estudos acabaram ficando em segundo plano, as notas foram avermelhando e eles foram expulsos de 2 escolas. A mãe, a Vânia Cavalera, estava pistola e foi poucas ideias. Ela falou: ou vocês param de tocar ou larga a escola e leva essa banda a sério. Os meninos então falaram: ah, tá bom, já que a senhora insiste, né? Então aí eles mandaram um abraço para a escola e a Vânia começou a ser vista como a louca do bairro, assim. Mas ela não estava nem aí, pelo contrário, e entrava total nessa brisa, cortava os cabelos, pregava as tarraxas na jaqueta, rasgava as calças jeans, e quando a galera de São Paulo ia para lá, ela botava geral dentro de casa e mesmo todo mundo achando que era uma molecada muito louca, que rolava dorga, sexo, bagunça, ficavam assistindo lá a sessão classe A, acho que era isso, né? Na verdade, o que eles mais gostavam era de jogar war, tomar tubaína, comer pastel de banana, e era exatamente isso aí. Com a bênção da Vânia, né, hoje conhecida como a mãe do Sepultura, eles então engataram a quinta e em 86 assinaram com a Cogumelo Records para lançar o primeiro álbum. Um ano depois, consolidou ali, então, a formação clássica do Sepultura, né, com o Paulo Xisto no baixo e o monstro, gente finíssima, meu amigo querido e parceiro de trabalho na Rádio Rock, Andrés Kisser na guitarra. A partir daí viraram referência de música pesada, ainda mais depois do lançamento dos antológicos Arise de 91 e Chaos AD de 93. Esse último já vinha carregado de influências brasileiras, né, de temáticas indígenas, mas nada comparado ao que estava por vir. O Max, a bisavó dele, né, era índia, encabeçou o conceito do disco e conseguiu desenrolar com a gravadora para que a banda passasse uns dias isolada ali numa aldeia chavante. Nessas,
Eles se pintavam, participavam das danças, dos rituais, da rapô toda ali, né? O pacote completo. Ficaram por dias marinando, absorvendo toda a cultura e voltaram para a cidade ali, vamos dizer, revigorados, né? Prontos para gravar um dos maiores álbuns de metal de todos os tempos, o Roots, de 96. Os caras já eram conhecidos e respeitados no mundo todo, mas depois disso foi um negócio assim ridículo, era tipo, meu Deus, o que é isso, sabe? Deram com força com a moleira na estratosfera, chegando ali no patamar dos gigantes. Muita gente na época dizia que o Sepultura era o próximo Metallica, mas apesar de estar vivendo o auge da banda, a real é que, como muitas vezes, né, começa a fazer sucesso, as tretas também vão chegando no limite, vai entrando dinheiro, aí ferrou. Para ajudar, o Max estava passando por um momento super turbulento com álcool, com as drogas. Tudo piorou muito quando Diana Wells, o enteado, além de enteado, era super chegado, próximo, amigo, né, do Max, morreu num acidente de carro. Foi um episódio assim muito traumático para o Max, para a Glória, né? Não demorou para o caldeirão ferver e o Sepultura literalmente implodiu. O Max deixou a banda no auge máximo, tretado ali com geral, até mesmo com o irmão, o Igor. Mais uma vez o Max se via completamente ali sem chão, né? Tinha tudo e depois de novo sem nada. Tava no topo do mundo e de repente sem a banda, sem o irmão, sem o enteado, tudo de novo de uma vez só. Eis que então o príncipe das trevas aparece para salvar o dia. Ele mesmo, o Max, conta que depois desse rebosteio todo, o Ozzy chamou ele para jantar na casa dele e deu o papo reto assim, ó, abre aspas, fodam-se eles, fodam-se esses caras, você precisa levantar da cadeira e fazer alguma coisa, fecha aspas. Era tudo que o Max queria ouvir, né? O Max juntou então os caquinhos ali, pegou tudo que sabia de música pesada, botou uma pitada forte ali de espiritualidade e dessa mistura nasceu o Soulfly. Apesar da volta por cima na música, o Max lutou por anos contra o vício pesadão ali em álcool, drogas. Segundo o próprio, ele abusou pra lhoraca e não tem ideia de como sobreviveu. Chegou num ponto assim de tomar 25 Vicodins, da droga do House lá, por dia e mandava 2 garrafas de vinho para ajudar a descer. No começo do Sepultura, tudo isso era gostosinho, né? A baguncinha, combustível pro show. Depois desandou, né? Ele conta que durante uma tour na gringa, ele sentou do lado, sabe de quem? Do Ed Vedder, do Pearl Jam apenas, num camarim ali. Ele tava louco de tudo. O Max falou que vomitou na perna do Ed Vedder e falou pra ele, acho sua banda uma bosta, mas dá um autógrafo aí pra minha irmã que ela é sua fã. E o Ed Vedder deu. Mas chegou num ponto que não era mais sobre diversão, né? E a saúde do Max começou a dar uma bela zoada. Ele já tinha recebido um ultimato do médico dizendo que se ele continuasse nessas, ia subir para tocar harpa em breve. Mas segundo o próprio, o momento decisivo para virar a chave, né? Para tomar um jeito ali foi durante uma tour europeia. O Max estava maluco assim, né? Para tomar um negocinho, mas não tinha nada no ônibus. Eis que a Glória pega o cara escondido no banheiro, bebendo sabonete líquido para ver se dava barato. Olha o grau. Ali ele percebeu, né? Ali ele se ligou que precisava de ajuda, resolveu se tratar e disse sim para rehab. Mas, segundo ele, também foi uma experiência miserável. Ele falou que foi muito difícil abandonar as bagunças, porque ele curtia ficar bem louco. Mas uma coisa pesou muito mais do que a bagunçada. Ele disse que sentia muita falta da família dele e que daí ele teve que pensar o que eu amo mais, né? Eu amo ficar muito louco, beber, usar drogas mais do que eu amo a minha família? E a resposta, ainda bem, foi não. O tratamento, então, deu certo, ele priorizou a família e hoje o Max está super limpo, ainda bem, né? Continua apavorando no Soulfly, lançaram 12 discos e não tá com cara de que vai parar não, viu? Inclusive o filho, o Zion, é o batera da banda, ele também tem um projeto com outro filho, que tem o nome do irmão, né, Igor, chama Go Ahead and Die. Fez as pazes com o irmão, já tem um tempo, né, montou o Cavalera Conspiracy, que, nossa, apavora. Isso fora o Neil Bomb, o Killer Be Killed, enfim, o cara é o rei dos projetos, ele tá sempre fazendo alguma coisa nova. Segundo ele mesmo, ele falou o seguinte, eu tenho sorte por conseguir cagar riffs. O Max tem muita moral na cena, né, tipo, todo mundo quer ser amigo do cara, sabe assim, ele é respeitado por todo mundo. Além dessa história aí do jantar com Ozzy, o Dave Grohl, do Foo Fighters, é outro que pagava uma pau assim pro Max e até escreveu um prefácio da biografia dele. Ele já sequestrou o Corey Taylor do Slipknot para gravar um som pro Soulfly, né? Tirou o cara lá do meio da passagem de som, botou no carro, levou pro estúdio e o Corey falou que o Max é um dos heróis dele, assim, e que essa foi uma das melhores experiências da vida que ele já teve. A música em questão aí, né, é a Jump the Fuck Up, que também tem participação
do Tom Araya só, né? Do Slayer, que não gravava com quase ninguém. Tem participação do Sean Lennon, né? O filho do homem, e do Chino Moreno, do Deftones, mestre, né? Banda que o Max também é completamente apaixonado. O finado Kishi, da cena underground aqui de São Paulo, comentou uma vez que os caras do Slipknot iam nos ensaios do Sepultura para ver como os caras faziam aquele som de perto. O Max é uma lenda viva, né? A voz dele é super marcante, ele foi escalado inclusive para dublar os berros de um demônio no Retorno da Múmia. Tem aqui o Brandon Fraser também, né? Um adendo, se quiser já aproveita e vai lá ver. Também emprestou a voz para o GTA V, mas não é muito das tecnologias não, pelo contrário. Na real ele diz que é bem primitivo, não tem celular, é e-mail, não tem rede social, nada disso. Ainda é o cara lá das fitinhas cassete, do vinil. Hoje ele acredita que a missão dele é levar o metal para as pessoas ao redor do mundo e acredita que enquanto tiver alguém com raiva numa garagem e com uma guitarra, o metal vai estar vivo. Vida longa ao Max Cavalera. Para falar sobre, vamos ver o psicólogo gente fina, carismático, Alexandre Vatti, que inclusive eu fiz com ele aí um laudo psicológico, o QATI, que ele me apresentou, aí o questionário de avaliação tipológica, que é muito legal. E ele manja muito, fez um laudo ali super da hora. Se quiser também, manda um inbox para ele, @psicólogo Alexandre Vatti. Ele é muito da hora. E aí você vê como faz para você ter também esse laudo. Fala aí, Ale! Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Hoje eu vou falar sobre o Max Possessed, Max Cavalera, como a gente está acostumado a ouvir. O Max é um brilhante compositor, talvez um dos caras que tenha mais facilidade de fazer os riffs. Tinha 4 cordas só na guitarra e sempre mandou os riffs que os gringos piram, né? Eles fizeram, né, mudar a coisa toda lá nos Estados Unidos dos riffs pesados, a partir ali do disco Roots. Então, vamos falar um pouquinho do Max? Brilhante. Tem essa energia que é muito forte. Eu já falei aqui em outros episódios. Qual é o nome dessa energia que o Jung fala? Energia do Puera Aeternus. É a energia que vai trazer para a gente tanto, né, sucesso, mas também vai trazer o quê? Destruição. É uma energia criativa, mas é incendiária. E olha só que interessante, a Luca falou da história, né, do Max, da perda do pai. Isso é muito relevante, obviamente, mas a gente não precisa olhar só o meio. O Jung diz que a personalidade ela é sempre soberana. Então olha só, o Max sempre disse abertamente em todos os lugares que ele tinha o quê? Ele gostava, ele adorava usar drogas, né? Álcool e drogas. E o Igor cresceu na mesma família, não tinha isso. Surfista, comia direito e tal, nunca fez abuso de substâncias. Então, olha só, a gente não pode só falar do meio como a causa, né, da drogadição. Então, olha só que importante. Para o Max, ele tinha essa energia sempre presente, tem ainda, né, uma energia criativa, mas ela começou a ser destrutiva. E aí, olha só que interessante. O Jung, ele atendeu o Roland Tate, que é o cofundador do AA, do Alcoólicos Anônimos. E esse cara, ele foi para a Suíça para ser atendido pelo Jung, e aí ele não melhorava. E aí o Jung disse para ele, cara, você tem que voltar para a América, porque senão você vai morrer aqui. E aí mesmo assim ele não melhorava, e aí ele escrevia cartas para o Jung, e aí o Jung disse para ele numa carta, cara, olha só, é o seguinte, o poder que o álcool tem é o poder inferior, mas é muito forte. Inclusive, a grafia do álcool, né, em latim, ela pode ser encontrada em vários textos como espíritos. E aí você vai ter que brigar com essa energia junto com a energia do espíritus, que é a grafia também de Deus em latim. Então olha só que interessante, você precisa de algo maior para você poder vencer o vício. Então o que leva a gente a ter uma força para poder superar nossos vícios, nossas paixões, né? E a drogadição nesse caso? Algo que seja maior que o efeito dessa substância. E aí o Roland Tate voltou, né, como eu falei, para a América, e junto com o Bill, eles fundaram a AA, e tem lá um dos 12 passos, que é dizer, ó, Deus é maior do que nós, para que a gente possa, de fato, superar o vício. Então, quando a gente fala de outras substâncias, temos a mesma mecânica no cérebro, busca de dopamina. A dopamina que é esse hormônio que dá satisfação, contentamento. Então o Max foi fazendo esse processo de sempre buscar mais dopaminérgico, né? Todas as drogas têm um efeito dopaminérgico no cérebro. Então a gente precisa entender. E aí qual foi a coisa que o Max fez para poder sair dessa cilada? Foi para as reabilitações e tal, mas ele entendeu que algo que era maior do que as drogas na vida dele era a família.
família, e foi isso que deu sentido de novo para a vida dele. E aí ele sai da energia pura e vai para a energia o quê? Que eu já falei aqui no episódio do Corey Taylor. Vai para uma energia que a gente chama de Senex, que é uma energia sênior, uma energia centrada. E o cara tá limpo e ainda tá criativo e continua brindando a gente com todos esses riffs aí, tá bom? Galera, é isso aí. Um abraço. Demais! Valeu, Alexandre Vatti, querido. Obrigada também aí ao Tom Miller, né, do Verdade Mundial, esse YouTube é demais. O Aniel189, sempre gente boa nos comentários. Inácio Horta, a Deia, né, a costura da Deia. Fábio Rocha, Elane Barbosa, Fabi Alencar. E é você que assistiu o vídeo até aqui. Semana que vem a gente tá de volta e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu! Até semana que vem.